regra de L'Hopital é uma técnica que a gente utiliza para calcular limites indeterminados do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E para aplicar essa técnica, a gente tem que saber derivar. Nesse vídeo, a gente vai resolver o exercício 1 e o exercício 7 da seção 5.14 do livro de calcular da Diva e da Miriam, que mostra essas duas situações onde a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os exercícios da seção 5.14, todos eles são para a gente aplicar a regra de L'Hopital e determinar o valor dos limites. O exercício 1, ele é um exercício onde a gente tem um limite de x indo a 2 dessa função aqui. Já o exercício 7, ele tem o x indo a infinito. Esses dois exercícios caem em duas situações diferentes. Um vai dar zero sobre zero e o outro vai dar infinito por infinito. São os dois únicos tipos de limites que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, a primeira coisa que a gente faz quando pega um limite é substituir o valor de x para verificar se ele é uma indeterminação e qual vai ser a técnica que a gente vai aplicar. Então, substituindo x por 2, a gente vai ficar com 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4, dividido por 2 ao quadrado menos 2 menos 2. E aí, a gente percebe que em cima vai ficar 4 menos 8 mais 4, embaixo 4 menos 2 menos 2 e cai no zero sobre zero. Já no exercício 7, se a gente substituir o x por infinito, a gente vai ter essa expressão aqui, infinito ao quadrado, menos 6 vezes infinito, mais 7 dividido por infinito ao cubo, mais 7 vezes infinito, menos 1. No denominador, a gente observa que infinito ao cubo, então, continua sendo um número infinito, mais um termo que é infinito vai continuar infinito, menos 1 não vai interferir, vai ficar um número infinito. No numerador, a gente tem o infinito ao quadrado, que é infinito, menos 6 vezes infinito, que também é infinito. Então, a gente fica com infinito menos infinito, que é uma indeterminação. Porém, quando a gente está falando de polinômios, a gente sabe que a maior potência é a que manda. Então, esse infinito ao quadrado é muito maior que esse infinito aqui, e a gente vai acabar ficando com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E agora, então, a gente tem os nossos dois problemas caindo nessas duas situações. Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente aplica a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital, ela envolve derivadas e a gente vai olhar sempre para uma divisão, porque a gente está falando dessa divisão do zero sobre zero ou infinito por infinito. Mas a gente nunca vai aplicar a regra do quociente para fazer a derivada. A regra do L'Hopital, ela fala o seguinte, você vai derivar em cima, então vai derivar o polinômio de cima, vai derivar a função que aparece ali no numerador e vai derivar a função que aparece no denominador, de forma separada. Então, a gente vai montar como? A gente vai escrever o nosso limite mantendo o x tendendo a 2 e no numerador a gente vai derivar esse polinômio de segundo grau. Então, a derivada de x quadrado é 2x, a derivada de menos 4x é o menos 4 e a derivada de 4 que é 0. E eu vou fazer o mesmo processo aqui para o denominador. Derivada de x quadrado é 2x, derivada de x é 1, então vai ficar menos 1, e a derivada de menos 2, que vai ser 0. E agora eu cheguei num outro termo e eu vou testar se essa nova divisão ela vai continuar dando um 0 sobre 0 ou não, se eu já vou ter o limite. E aí eu vou substituir no lugar do x por 2, então vai ficar 2 vezes 2 menos 4, 2 vezes 2 menos 1. Aqui em cima a gente vai ter 2 vezes 2 é 4, menos 4, 0. Só que no denominador vai ficar 4 menos 1, que é 3. E aí a gente não pode confundir. Dividir por zero é um problema. A gente tem que analisar ou os limites laterais, ou quando a gente está falando de uma expressão numérica sem limite, não existe a divisão por zero. Porém, aqui, quando o zero está no numerador, dividir zero por qualquer coisa vai continuar sendo zero. Então, depois de aplicar a regra do L'Hopital, a gente vai fazer o processo de limite direto, né, de substituir para onde o x está indo, normalmente vai encontrar o valor. Então, esse limite inicial é igual a zero. Como é que a gente fazia quando eu aprendia a calcular esse limite sem L'Hopital? A gente pegava o polinômio do numerador e dividia por x menos 2 e pegava o polinômio do denominador e dividia por menos 2 e fazia uma simplificação. Com L'Hopital agora fica bem mais prático.
Vamos fazer o exercício 7 agora. A gente tem quase a mesma situação, só que aqui o x está indo a infinito. Mas a maneira que a gente vai aplicar a regra de L'Hopital é a mesma. A gente vai derivar o numerador, então a derivada de x² é 2x, a derivada de 6x é apenas o 6, mantém o sinal de menos, e a derivada de 7, que é zero. A derivada de x ao cubo é 3x², a derivada de 7x é apenas o 7, e a derivada de menos 1, que é zero. E agora eu vou substituir o x por infinito e ver se a gente já conclui o limite. Vai ficar 2 vezes infinito menos 6, 3 vezes infinito ao quadrado mais 7. Observem que a gente tem 2 vezes infinito, que é infinito, menos 6 vai continuar infinito, e no denominador também infinito ao quadrado é infinito, vezes 3 continua infinito, mais 7 vai continuar infinito. E a gente cai de novo numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. A regra de L'Hopital, ela nos permite que a gente aplique novamente ela nesse problema. Então, a gente estava aqui e a gente viu que se fizer direto vai cair na indeterminação. Então, a gente vai pegar essa função aqui e vai derivar novamente. A derivada de 2x é 2 e a derivada de menos 6, 0. A derivada de 3x² vai ficar 6x e a derivada de 7 é 0. E agora, quando eu aplico o limite, eu vou ficar com 2 dividido por 6 vezes infinito. E lembrar que 6 vezes infinito é infinito, e quando eu divido um número por infinito, isso é igual a zero, tá? Nos dois casos aqui a resposta deu zero, mas pode dar qualquer número de resposta. Finalizamos assim a resolução desses dois exercícios, e aplicar a regra de L'Hopital facilita muito a nossa vida, porque fica mais fácil do que aplicar aquelas técnicas de limite que a gente aprende. Só que sempre lembrar que não precisa aplicar a regra do quociente, você vai derivar o numerador e derivar o denominador de forma separada. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que significa essa regra de L'Hopital e quais os casos, né, que só pode ser aplicado, que é quando é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Não vá sair derivando qualquer limite que você encontra. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, e te desejo muito sucesso nos seus estudos, e até o próximo vídeo.